Shalom, você está no canal Bessorá e hoje nós vamos falar sobre essa expressão Cristo. Como você já leu aí no título do vídeo, Cristo não é nome. Embora vejamos nas Bíblias em português a expressão Jesus Cristo e muitos pensem que Cristo signifique um sobrenome ou até mesmo um nome, e algumas pessoas imaginam que Cristo remete à imagem de um sofredor, de alguém pendurado no madeiro, numa cruz, com uma coroa de espinhos, sendo motivo de zombaria e com aquela aparência de sofredor. Nada disso tem relação com o significado desta palavra. E qual é a importância de a gente entender este significado? A própria Escritura nos responde. Se a gente for ao livro de Matitiarro, no capítulo 16, e observar uma pergunta que o Senhor fez aos seus discípulos, nós vamos perceber que este assunto é, sim, muitíssimo importante. O Senhor tinha perguntado aos seus discípulos, olha, o que que os homens dizem de mim? O que que eles pensam acerca de mim? Os discípulos responderam, olha, uns acham que é Yohanan, ou João Batista, como está nas versões em português, outros acham que é um dos profetas, e o Senhor volta-se para eles e vai dizer, e vós, quem dizeis que eu sou? É nesse momento que Shimon toma a palavra e diz assim, tu és o ungido, o filho do Elohim vivo. Nas versões em português aparecem, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Diante dessa resposta, o Senhor vai falar assim para Shimon, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Veja que o Senhor reconhece a importância desta revelação que foi dada a Shimon, que fez com que ele declarasse que Yeshua era o Cristo, como aparece nas versões em português. Cristo, primeiramente, é uma expressão que vem do grego, que deveria ter sido traduzida para ungido em português. Originalmente, os discípulos, que eram de fala hebraica, eram judeus, tanto os discípulos como o próprio Senhor Yeshua, usavam a expressão Mashiach. Passou para o grego e depois veio para o português e veio como Cristo, ao invés de traduzirem para ungido. O que significa dizer que alguém é ungido? Qual era a importância desta palavra dentro do contexto que eles estavam vivendo ali? Resgatando a história de Israel, nós vamos ver que Israel teve reis. E o primeiro desses reis foi Shaul. Elohim determinou a Shemuel, que era sacerdote, profeta, que ungisse a Shaul para reinar sobre Israel. Houve um pedido, primeiramente, do povo, o Senhor atendeu ao pedido e escolheu Shaul para reinar sobre o seu povo de Israel. Posteriormente, como Shaul não continuou em obediência, não quis mais fazer conforme a vontade de Elohim, o Senhor mandou que Shemuel ungisse um outro rei, e esse outro rei foi Davi. Houve um intervalo de tempo ali que Davi teve que esperar, porque ele passou a reinar efetivamente apenas após a morte de Shaul. E quando Shaul descobriu que o escolhido de Elohim para sucedê-lo era Davi, quando ele percebeu isso, ele passou a perseguir Davi. Inclusive, Davi teve duas oportunidades de tirar a vida de Shaul, mas ele se negou a matar Shaul, pensando consigo, não vou levantar a minha mão contra um ungido de Elohim. E assim ele poupou a vida de Shaul duas vezes. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema central. Então a expressão ungido vai remeter ao rei, ao escolhido de Elohim para governar. Havia também profecias que apontavam para um rei que seria da linhagem de Davi, que governaria para sempre, o seu reino não teria fim. Dentre essas profecias estão as profecias de Daniel, que indicavam inclusive o tempo em que este rei se manifestaria. Então não era por acaso que no tempo do Senhor Yeshua houvesse tanta expectativa e o povo estivesse questionando, cadê o ungido? O que eles estavam perguntando? Cadê o rei? Antes do Senhor Yeshua se manifestar, veio Yohanan, que era um profeta, batizando ali na região do Iardém, no entorno do rio Iardém, que
nas versões em português aparece como Jordão, ele veio batizando, convocando o povo para retornar para Elohim, para confessar os seus pecados, e ele ajuntou uma grande multidão. Os sacerdotes e os levitas que estavam em Jerusalém mandaram enviados para perguntarem: és tu o Cristo? És tu o ungido? Isso está registrado lá no capítulo 1 do livro de Yohanan. No versículo 20, diz que Yohanan respondeu: olha, eu não sou o ungido. Então perguntaram para ele: então, afinal de contas, quem é você? E ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Ele estava falando assim porque essa expressão estava de acordo com Yeshayahu, o profeta Yeshayahu, também conhecido como Isaías, tinha profetizado acerca de Yohanan. Agora vejam vocês, a expectativa estava ali presente, todos queriam saber quem era o ungido. E eles não estavam pensando naquela imagem de sofredor. Não estavam pensando na expressão Cristo como um sobrenome. Eles sabiam que a expressão ungido significava, remetia ao rei, aquele que reinaria para sempre, que o seu reino não teria fim. E realmente Yeshua era este rei. Tanto é que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele declara aos seus discípulos, no capítulo 28, versículo 18 de Matitiahu, conhecido como Mateus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É uma declaração contundente que deixa muito claro que o Senhor Yeshua estava efetivamente já exercendo autoridade nos céus e na terra quando ele ressurge dentre os mortos. E no livro da Revelação de Yohanan, também conhecido como Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Elohim e a autoridade do seu ungido, ou nas versões do seu Cristo. Percebam que, muito diferente da visão que se tem hoje de sofredor, ou de que seria uma espécie de sobrenome ou nome, a expressão ungido tem um significado sublime, e Shimon recebeu esta revelação do Pai, e o Senhor Yeshua reconheceu: olha, tu és um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É uma revelação que nós também precisamos ter, compreender. Não enxergar o Senhor como um derrotado, não enxergar Ele como um mero sofredor, mas enxergá-lo como assentado no trono, governando sobre os céus e a terra, exercendo a autoridade que lhe foi dada pelo Pai. E com esta compreensão, nós estaremos mais descansados, porque somos súditos deste reino. Estamos sob os cuidados do nosso Rei. Veja como uma simples expressão, que muitas vezes não é compreendida, até por causa da dificuldade que se apresenta nas nossas versões em português, ela priva tantas pessoas de uma revelação sublime, maravilhosa, que poderiam todos estar tendo, se simplesmente pudessem entender de que se trata esta palavra. Nós vamos ficando por aqui, mas eu deixo para você mais uma recomendação. Leia o Salmo de número 2, porque ela fala sobre o ungido também, é um salmo profético, e você precisa ter ali uma visão acerca disso, que vai aclarar o seu entendimento se você desejar compreender mais acerca do assunto. Nós vamos ficando por aqui e quero convidá-lo a deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar as notificações e compartilhar o vídeo, que o Senhor possa continuar te abençoando. Shalom de Yeshua.